E que noite feliz esta. Uma noite também de muita gratidão. Novo cenário, uma boa noite para você. Um novo Além da Notícia, temporada 2025. Com um formato completamente diferente também. A gente fica muito agradecido de poder apresentar essa novidade para você da Canção Nova. E olha, na Canção Nova a gente sempre faz tudo com muitas mãos e corações generosos. Então a minha gratidão especial, particular, a todos aqueles que contribuíram para que tivéssemos esta beleza de novidade em nossa programação, o novo Além da Notícia. E nesta temporada 2025 a gente já começa trazendo um tema interessante, curioso, que desperta interesse no Brasil e no mundo inteiro, Bitcoin e moedas digitais. Mas nós vamos aqui hoje nos deter exatamente sobre alguns focos. Por exemplo, como a doutrina social da Igreja olha para esse novo dinheiro, a justiça social, de que forma é alcançada com ele, e as liberdades financeiras, como podem ser compreendidas no âmbito de um olhar cristão. Bom, a gente vai, a partir de agora, também receber os convidados da noite de hoje, com muito gosto, que eu quero já cumprimentá-los. São amigos, são queridos, que sempre estão conosco. Recebo aqui o deputado Eros Biondini, médico veterinário, cantor, integrante da RCC há muitos anos, fundador da Missão Mundo Novo, atualmente deputado federal e pai da deputada estadual Chiara Biondini. Bem-vindo, Eros, tudo bem? Boa noite, Ronaldo, muito obrigado, parabéns por esse novo cenário, Além da Notícia, com cara nova, e agradecer a Deus pela intercessão de São José no dia de ontem, realmente ele que providencia todas as coisas, né, para a nossa vida, e temos muito a louvar a Deus. E esse tema que é um tema atual, e mais do que atual, é um tema do futuro. Então, precisamos informar o nosso povo para que o nosso povo também tenha essa oportunidade de conhecer sobre o Bitcoin. Bom, gente, e o programa de hoje, como eu disse, a gente traz aqui convidados especiais, pessoas especiais. Recebo também Carlos Jacobino, mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, especialista em Gestão de Projetos, com MBA em Gestão de Tecnologia da Informação. Já participou de missões oficiais do governo brasileiro no âmbito da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e atualmente é presidente do Sindicato da Indústria da Informação do DF, Sinfor. Bem-vindo, Carlos, tudo bem? Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui de novo, né, para falarmos um pouquinho sobre tecnologia, né, e como essa tecnologia interage com a vida do cidadão brasileiro, em especial do nosso público cristão católico, né? Ô, gente, é desafiador esse tema. Eu conheço bem pouco ou quase nada sobre ele, e eu imagino que grande parte da população brasileira também se insere neste grupo. Vocês estarem aqui hoje, para nós, será muito importante para a gente saber a importância e a relevância que ganhou esse tema, moedas digitais, Bitcoin, já se discute isso. Eu, por exemplo, estava já vendo manchetes diversas aqui, espalhadas em jornais do mundo, e essas manchetes, elas, inclusive no âmbito da igreja, o Vaticano se manifestando sobre isso. Então, para nós será uma grande oportunidade. Peço a vocês já uma introdução. Por que é importante falarmos disso agora? Então, primeiro eu queria dar o meu próprio testemunho, Ronaldo. Eu também tinha muitas dúvidas e pouco conhecimento sobre o Bitcoin, mas tinha muita curiosidade. Através do Carlos Jacobino, que é realmente vamos dizer assim, um especialista, podemos dizer, nesse assunto, né? Eu pude adentrar nesse universo, né, que eles chamam às vezes de ecossistema, para poder conhecer melhor. Ele me sugeriu, né, prontamente que apresentasse um projeto de reserva estratégica e soberana de Bitcoin para o Tesouro Nacional no Brasil, aos moldes da senadora Cynthia Lummis nos Estados Unidos, e realmente eu entendi que eu consegui compreender, como a gente quer hoje, que as pessoas também compreendam melhor para usufruírem, né, de um benefício, podemos dizer assim. Então, eu que tinha até um pouco de desconhecimento, eu fiquei muito, vamos dizer assim, agradecido de poder hoje ter um pouco mais de noção do que seja o Bitcoin. Apresentamos esse projeto e, para nossa surpresa, ele teve um alcance fora, inclusive, do Brasil. Isto é, já está protocolado na Câmara dos Deputados esse projeto de lei? Já está protocolado, começa agora a tramitação, e depois da Cynthia Lummis, a senadora americana, nós fomos
o primeiro a apresentar esse projeto. Depois disso, vários países inspirados até na nossa iniciativa começaram também os seus parlamentos a apresentarem projetos semelhantes. E hoje a gente vê nas matérias do mundo inteiro aí de jornais mostrando que os Estados Unidos já está falando em reserva de Bitcoin, a Rússia, a China e outros tantos países. Então, nós podemos dizer assim, que é muito atual e nós saímos na frente. Ou seja, nós podemos ajudar o Brasil, né, com esse projeto, a ele estar protagonizando, né, um momento importante e, assim, garantir talvez uma soberania econômica e também uma garantia de liberdade para o nosso povo. Então, Carlos, como provocador disto tudo também, apresentando essa iniciativa que pode revolucionar aqui no Brasil também, como é que foi essa sua intuição a respeito do tema? Então, eu já acompanho o tema há muitos anos, né? Inclusive, já tive uma empresa que trabalhava especificamente com criptoativos, uma gestora, e por algumas questões de negócio eu resolvi não atuar mais nessa frente empresarialmente, mas continuo sendo um entusiasta do tema, né? Eu acho que é muito relevante para o nosso público, Ronaldo, começar com uma breve explicação do que é esse tal de Bitcoin, para que serve, de onde surgiu, né? E me permita aqui fazer uma leve introdução, porque torna muito mais fácil compreender o que vem pela frente, né? Então, o Bitcoin, ele é um protocolo, da mesma forma como a internet é um protocolo. E ele é um protocolo revolucionário, nós estamos vivendo uma revolução, tal qual a internet foi uma revolução, tal qual as máquinas a vapor, ou os transistores, ou a roda, ou o fogo. Eu sou capaz de dizer que o Bitcoin, ele é tão revolucionário quanto. Isto vai atingir-nos a todos. Vai atingirmos a todos, não é uma questão de si, é uma questão de quando. O maior país do mundo, a maior potência econômica e militar do mundo, que é os Estados Unidos, hoje já tem a sua reserva estratégica, já tornou o Bitcoin uma classe de ativos financeiros legal, é legal e é regulamentado nos Estados Unidos. Você pode utilizar como moeda e como protocolo financeiro o Bitcoin. Então, mas o que é o Bitcoin, esse protocolo, né? Muita gente tem dúvida. Bitcoin é uma moeda? Não, na verdade, Bitcoin é um ecossistema onde uma série de serviços financeiros pode ser construído em cima do seu protocolo, como, por exemplo, a internet, onde a gente constrói os sites. A gente utiliza o protocolo TCP/IP, que é a base da internet, para colocar o aplicativo, a página da Canção Nova. Está tudo na internet, aquilo é um protocolo. O Bitcoin utiliza uma infraestrutura tecnológica chamada blockchain, que é um conjunto gigantesco de computadores ligados em rede, e esses computadores ligados em rede permitem que a troca de valor possa acontecer sem a figura central, sem o centralizador, sem um banco central, que é a grande quebra de paradigma. Numa estrutura centralizada tradicional, o seu dinheiro não fica com você, ele fica com um banco. Se você quer fazer um Pix da sua conta para mim, você tem que usar o Banco do Brasil, ou o Bradesco, ou a Caixa, algum banco no meio do caminho. O seu dinheiro está lá e daquele banco também não vem para mim, vai para o meu banco. Então, é uma forma centralizada, o recurso fica centralizado. Com o Bitcoin, eu posso tirar diretamente da minha carteira e transferir eletronicamente para a carteira do Eros. Da mesma forma como eu posso tirar uma cédula de R$100 da minha carteira e colocar fisicamente na carteira do Eros sem a necessidade de um intermediário. Então, o que já acontece no mundo real, dessa troca descentralizada de bens e serviços, tornou-se possível fazer agora eletronicamente, de forma totalmente segura, por meio do Bitcoin. Com essa explicação tem muita gente, já estou gostando. Bom, tem uma série de vantagens, vamos falar sobre elas. Sobre as vantagens. Eu falei das manchetes, gente, e olha só, alguns jornais, manchetes curiosas que me chamaram a atenção. Bênçãos do Bitcoin, por dentro do curioso mundo dos católicos entusiastas de criptomoedas. Outro destaque, análise dos benefícios sociais da Bitcoin como moeda. Freiras constroem igreja com a ajuda de Bitcoin e promovem criptomoeda para fiéis. Bitcoin permite criação de sistema privado de justiça. Vaticano destaca os usos positivos e negativos do Bitcoin no tráfico de pessoas. Essas aqui são manchetes que eu vou pedir depois que vocês explorem aqui nos falando sobre elas todas. Mas antes, agora, vamos mostrar a dimensão que ganhou exatamente o Bitcoin mundo afora. Acompanhe na reportagem.
De janeiro a setembro de 2024, o volume de operações com criptomoedas declaradas à Receita Federal atingiu mais de 247 bilhões de reais, um aumento de 24,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Hoje no Brasil, se você tiver um Bitcoin, você precisará declarar o quanto você tem de Bitcoin para a Receita Federal. E caso você tenha tido um lucro maior do que R$ 35.000 em apenas um mês, você também precisará declarar aquele seu lucro, aquela sua transação e pagar um imposto de renda. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda criada em 2009 e continua sendo a mais conhecida. Estabelecimentos comerciais no Brasil já estão adotando a moeda digital como forma de pagamento. Cidades como Porto Alegre já contam com 102 estabelecimentos que aceitam Bitcoin, desde restaurantes até lojas de varejo. Há muitas negociações chamadas P2P, ou seja, pessoa para pessoa, onde é realizado essas transações com pessoa e outra pessoa para adquirir algo. Então, há um universo de aplicações que nessa transformação resultaria ali na aquisição de valor que inicialmente foi em Bitcoin para o real ou Bitcoin para esse crédito. O especialista aponta ainda que, apesar do crescimento, é necessário cautela ao lidar com criptomoedas. A volatilidade do Bitcoin é um fator a ser considerado pelos investidores e comerciantes. O Bitcoin, ele não é uma moeda tão estável. Então, a sua versatilidade é um risco para muitos. E, claro, há muitos golpes também de instituições que se passam como investidoras de Bitcoin, mas na verdade são pirâmides financeiras, ou então são pessoas apenas querendo aplicar golpes em uma vítima ali vulnerável que não entende tanto. O crescimento da moeda digital no Brasil e no mundo aponta para uma transformação no mercado financeiro e nas formas de consumo. Por isso, o governo brasileiro já discute formas de regulamentar o setor. O Banco Central e a Receita Federal monitoram as transações e novas regras podem ser implementadas para aumentar a transparência e a segurança no mercado. E agora quero ouvir nossos convidados também sobre o que pensam a respeito de alguns detalhes que ouviram, de alguma das opiniões também do especialista que nós ouvimos agora. O que vocês queriam observar aí? Eu acho importante a gente entender, assim como eu procurei saber do nosso Carlos Jacobino, existem criptomoedas, existe o Bitcoin. O Bitcoin, ele tem uma característica toda particular, porque ele é descentralizado. Por isso, isso torna o mundo Bitcoin muito mais seguro. Por quê? As outras criptomoedas, elas têm um dono, vamos dizer assim. Pelo que nós entendemos a importância do Bitcoin, chamado também o rei do digital, da moeda digital. Então, tem essa volatilidade, mas como ele é finito, ou seja, ele só tem 21 milhões de unidades e não será produzido mais. O Carlos vai saber falar melhor sobre isso. Ele garante uma estabilidade a médio e longo prazo. É o que está no nosso projeto de lei, no projeto que eu apresentei. Isso vai garantir uma estabilidade a longo prazo e garantir esse ativo que não é inflacionário, ao contrário, é deflacionário. Então, daqui 10 anos, 20 anos, o dólar que tem no Tesouro Nacional, ele vai desvalorizar, mesmo ele valorizando em relação ao real. Mas o Bitcoin, ele não vai desvalorizar. Por quê? Porque ele não é uma moeda inflacionária, é descentralizada, inviolável, ele é deflacionário. A gente foi a El Salvador e vi na reportagem, lá é um país onde o Bitcoin também já é uma moeda oficial. E ali podemos ver realmente como ela hoje veio ajudar na economia local. Então, em todos os estabelecimentos, praticamente,
se recebe em Bitcoin. Tem aquela plaquinha, aceitamos prioritariamente em Bitcoin. Isso realmente é uma revolução, como disse o Carlos, na nossa forma de lidar com o mercado. Aqui também nós temos Rolante, uma cidade que ficou famosa no Rio Grande do Sul. Nós visitaremos esses dias a cidade de Rolante, onde boa parte da economia também de hoje já gira em torno das transações em Bitcoin. E eu quero saber como é que funciona isso depois, viu? Ô Carlos, vai lá, suas observações sobre a reportagem e tirando algumas dúvidas dela, né? A reportagem ela toca em aspectos gerais e boa parte das preocupações que aparecem na reportagem estão associadas a desconhecimento do funcionamento do protocolo, até pessoas que se entendem como especialistas, mas de maneira geral as pessoas não entendem a fundo a parte tecnológica, o que está por detrás. Né? Então, por exemplo, a preocupação do Vaticano com o uso do Bitcoin, por exemplo, o tráfico de pessoas. É uma preocupação legítima, mas se utiliza o dólar para fazer tráfico de pessoas, se utiliza o real ou qualquer Sim. outra moeda. Né? O Bitcoin ele é uma ferramenta, como uma faca que pode ser utilizada para você preparar uma refeição saborosa para sua família, mas também pode ser utilizada para matar alguém. Enquanto ferramenta, ela não é boa nem ruim. Né? Essa é uma questão aí, né? Então, eu não vejo com preocupação essa questão da volatilidade no curto prazo que o rapaz traz. É algo que acontece justamente pela virtude de ela ser livre, de ela não ter uma estrutura central que controle, né? Ela se torna volátil. Mas o que nos garante, pensando no longo prazo, é que caminho sem volta, hoje os maiores fundos de investimento do mundo, por exemplo, a BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo, tem mais de 10 trilhões de dólares sob gestão. Só a BlackRock tem 5 vezes o PIB do Brasil sob gestão. Ela hoje é a maior detentora, né, a gestora que detém mais bitcoins do mundo. A MicroStrategy, agora chamada Strategy, né, que é uma empresa gigantesca, tem 500 mil de bitcoins dos 21 milhões possíveis, são empresas americanas. Donald Trump colocou o Bitcoin como uma estrutura central do seu projeto de governo, inclusive já sancionou lá o seu decreto executivo, colocando o Bitcoin como uma reserva estratégica, o que nos vai garantir para um longo prazo uma adoção cada vez maior. Hoje, menos de 1% da população do mundo tem o Bitcoin. Depois, quando a gente for falar sobre aspectos sociais, eu vou explicar a relevância disso. Mas o que eu quero trazer nesse momento em relação a essa reportagem? Quando essa adoção ela acabar se tornando massificada, a estabilidade ela vai aumentar cada vez mais no curto prazo. Porque quando a gente olha desde 2009 até hoje, comparando o Bitcoin com qualquer outra classe de ativo, não tem nada que tenha superado. Todas as outras classes de ativos são inflacionárias e, como o deputado bem colocou, o Bitcoin ele é deflacionário. Então, ele não perde valor com o tempo, ele ganha valor com o tempo e a gente pode explicar um pouquinho melhor isso mais para frente. Sim, e eu vou querer daqui a pouquinho que a gente entre mais ainda no projeto de lei que foi protocolado. Perfeito. Sobre que bases está lá o projeto de lei, mas eu estou tirando minhas curiosidades. O Bitcoin, depois a gente pode até voltar nisso também, mas eu estou primeiro tentando aqui me satisfazer, imaginando que o público também. O Bitcoin enfraquece o sistema bancário mundial que a gente conhece hoje? E se ele enfraquece, ele dá mais liberdade à pessoa simples, comum? Sim, é importante explicar também um outro pilar. Eu falei o que é o Bitcoin, mas eu não falei por que ele surgiu. Qual foi a resposta, né? Toda inovação tecnológica, ela vem como resposta a uma dor do ser humano, a uma dor existente. E uma das coisas que, vamos dizer assim, que maltrata o ser humano desde antes de Jesus, por exemplo, a gente vê lá em Isaías 1, 22, 23, tem um versículo que fala bem assim, a sua prata está cheia de escória, o seu vinho está cheio de água, os seus príncipes são amigos de ladrão, ou de ladrões, né? Vai depender da tradução da Bíblia. Ali 700 a 760 anos antes de Cristo, né, Isaías, nós já temos ali na Bíblia uma provocação sobre a inflação e o malefício que a criação de dinheiro a partir do nada em um sistema financeiro faz com o pobre, né? João Paulo II, né, na sua encíclica Milênios, Centésimos anos. Centésimos anos, né? Ele vai tocar justamente no impacto que a falta de uma política econômica
com foco no pobre, vai gerar. Qual é o grande problema que existe hoje no sistema bancário, para ir agora ao cerne da sua pergunta? O sistema bancário hoje, ele vive da criação de dinheiro a partir do nada, literalmente do nada. Por quê? Se você analisar, por exemplo, quando o real ele surgiu há 31 anos atrás, 31 anos atrás, nós tínhamos aproximadamente 100 bilhões de reais em circulação, a moeda. Hoje nós temos 6,4 trilhões de reais em circulação. Nós temos 64 vezes mais real em circulação do que nós tínhamos quando ele saiu. Isso se dá por um processo do Banco Central de emissão de moeda chamado M2, que acontece simplesmente por emissão de títulos do governo. O governo precisa se financiar. O que ele faz? Ele emite um título para pagar em 2050, dizendo, olha, eu pago IPCA mais 4% ao ano nesse título aqui para em 2050. Então, ele não tinha aquele dinheiro, ele criou uma quantidade de moeda a partir do nada e colocou essa moeda em circulação. Quando você coloca essa moeda em circulação, o que acontece com o poder de compra da moeda? A moeda desvaloriza. Eu me recordo, quando eu era criança, meu pai me dava uma moeda de R$1, minha mãe, e falava bem assim, vai lá na padaria e compra um leite, que era 50 centavos, no Seu Zé. Na minha rua tinha uma merceariazinha do Seu Zé. Vai lá no Seu Zé e você compra um leite e 10 pães, porque um pão era 5 centavos e um leite era 50 centavos, com a moeda de R$1. Hoje em dia a moeda de R$1 não compra um pão, né? Justamente por essa perda do poder de compra da moeda. Em 2008, quando houve a quebra do mercado imobiliário americano, a crise dos subprimes no governo americano, foi o estupim da crise. O mercado americano, para salvar os grandes bancos, começou a imprimir um monte de moeda, e injetou esse dinheiro do nada na economia. Isso fez com que quem tinha suas poupanças, a sua reserva em dólar, perdesse muito dinheiro. E aí o Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe se é uma pessoa, se é um grupo, é um pseudônimo, colocou no ar, em 2009, um ano depois, o protocolo do Bitcoin como uma estratégia para isso. O Bitcoin, ele é finito, são apenas 21 milhões de unidades. E eu quero entender por que disso daqui a pouquinho. Sim. Ele é finito. A inflação dele até 2141, que é quando vai ser minerada a última partícula dele, que a gente chama de Satoshi, né, justamente em homenagem ao criador, já é conhecida. E ele é descentralizado, ele não tem uma estrutura central que pode, simplesmente por uma canetada, criar dinheiro a partir do nada. A gente pode explorar um pouquinho mais no outro bloco. Então, já vou deixar uma pergunta aqui. Seria o Bitcoin uma moeda que favorece o pobre, não é? Boa pergunta. E talvez hoje não se saiba como trabalhar com ela. E por que ela é finita, isto é? Se ela é finita e houver uma corrida grande atrás dela, ela vai acabar? Vamos deixar tudo isso para o próximo bloco. Excelente pergunta. Não é? Vamos lá, gente. Intervalo, voltamos já. Um Além da Notícia, temporada 2025 com você. Hoje, programa de reestreia. Por favor, vai divulgando aí para outras pessoas. Manda nas suas redes sociais, nos seus contatos dos grupos de WhatsApp, de outras maneiras diversas que você conhece. Vai ser um prazer conhecer gente nova e continuar recebendo você aqui, como sempre fizemos. E olha, a gente segue no programa de hoje, estamos falando sobre Bitcoin, mas criptomoedas e, aliás, precisando fazer uma separação que daqui a pouco peço aos nossos convidados também. Há uma diferença, me parece que há, e parece que é grande, entre criptomoedas, moedas digitais em geral e o Bitcoin, que é o foco principal do nosso programa. Eu deixei também aqui questões outras no bloco anterior que podem nos ser muito interessantes. Seria o Bitcoin uma moeda que verdadeiramente favorece o pobre? Não é? E por que ela é finita? Foram as questões que ficaram aqui. Eros Biondini, já volto aqui, tem um projeto de lei protocolado lá em sua autoria, de sua autoria no Congresso Nacional, uma provocação do Carlos Jacobino, que está aqui, portanto, os dois convidados envolvidos na questão toda. E gostaria de saber, as bases estão visando justamente isso que a gente está conversando aqui? Sim, primeiro que eu fiquei muito feliz de poder ter sido, vamos dizer, pioneiro na apresentação de uma proposição como essa. Isso nós vamos perceber mais adiante como foi fundamental para o Brasil sair na frente. Eu espero que a tramitação também do nosso projeto seja célere para que nós não saiamos na frente e cheguemos no final. Porque outros países até estão copiando a nossa ideia.
e estão fazendo, e também outros estados nos Estados Unidos, como Texas e outros lugares, estão propondo reserva estratégica de Bitcoin. Que uma coisa que ficou claro ali nas matérias que você mencionou é a questão do católico utilizando, das pessoas que são da comunidade Bitcoin, sempre estarem associando a palavra de Deus. Isso aí também foi para mim uma surpresa. Nos eventos, nos congressos que nós participamos, desde que eu apresentei o projeto, a gente ouve essa associação das pessoas dizendo realmente, mencionando passagens bíblicas onde o povo necessita de uma certa libertação da opressão desde o Egito. E então a moeda Bitcoin, ela, vamos dizer, ela vem como resposta a este anseio, até mesmo essa angústia. A gente já ouviu bastante vezes, e nas últimas décadas no Brasil, esse termo opressão financeira, especialmente por parte de determinados grupos, até dentro da igreja, quando falam sobre sistema financeiro mundial, né? Claro. E olha só, se você tem um dinheiro guardado no banco, na verdade o banco está administrando o seu dinheiro, ele pegou o seu dinheiro emprestado, te paga um percentual muito baixinho, e ao mesmo tempo ele está emprestando esse dinheiro para alguém. Ganhando dinheiro com o seu dinheiro. Ganhando dinheiro com o nosso dinheiro, ao mesmo tempo que a gente pensa, eu coloquei X reais no meu banco, estou tendo um pequeno lucro, a inflação está comendo não só esse lucro, mas diminuindo o poder de compra do meu dinheiro que está lá. E isso é um prejuízo muito grande para o nosso povo. Não que nós estamos propondo que não haja mais a estrutura bancária, muito pelo contrário. Inclusive, em relação às outras criptomoedas, também nós não estamos dizendo que as pessoas não devam adquirir e ter experiência com outros tipos de moedas. O Carlos vai falar melhor. Porém o Bitcoin, tanto é que na apresentação do projeto, pela falta de conhecimento da nossa consultoria legislativa, tal é a novidade que se apresenta esse mundo, se colocou a reserva estratégica de Bitcoin e de criptomoeda. Depois nós melhoramos o texto e agora na comissão que vai analisar por primeiro o nosso projeto de lei, nós já retiramos a criptomoeda, porque nós queremos que o projeto seja exclusivo do Bitcoin, porque não que não existam outros projetos ou se inclua as criptomoedas em outras discussões, é legítimo, mas esse projeto é exclusivo do Bitcoin, justamente pelas características que o Carlos Jacobino falou. Nos Estados Unidos também o Trump, ele separa a realidade Bitcoin das outras moedas digitais, porque realmente ele tem uma característica toda própria que dá, ao nosso ver, muito mais segurança para aqueles que consomem. O Carlos vai poder dizer também como isso afeta a justiça social. Por quê? Na população mundial, um grande percentual nunca teve um acesso à conta de banco. E hoje, a grande esperança é que eles possam ter, de forma muito mais prática e muito mais segura, o acesso a esta transação por Bitcoin. Isso seria uma grande libertação. Com o seu celular, né? Exatamente. Carlos, pois eu já sei, você já está provocado para explicar essa distinção entre criptomoedas, Bitcoin. Enquanto ele falava, eu via você investigando mais aí. Então, o Bitcoin, como eu coloquei, ele é um protocolo. Ele foi o primeiro protocolo que funcionou. Antes do Bitcoin, houve algumas tentativas de criação de um padrão de dinheiro descentralizado que não dependesse de uma estrutura central e que não estivesse sob o domínio de políticos, né? Essa ótica libertária... Ou de governos, né? Ou de governo. Eu falo político porque, em última instância, é uma pessoa, um político quem assina. O governo, na verdade, ele é composto por políticos, né? Por executivos e legislativo, etc. Mas essa lógica libertária, ela, em complemento ao que eu coloquei lá de Isaías 1, 22, 23, né, da prata está cheia de escória, né, ela ocorre justamente pela necessidade. Naquela época, o salário de um dia de trabalho era uma moeda de prata, uma moeda pequena e fina de prata. Então, o cara aguentava o sol das 5 da manhã até as 5 da tarde, ele recebia uma moeda de prata.
E como é que os ricos faziam? Pegavam as moedas de prata, derretia com outros materiais menos nobres, puros, como latão, impuros, enchia de escória e aumentava a quantidade de moeda. Como eles conseguiam pagar mais vezes, eles aumentavam a sua riqueza, digamos assim, artificialmente, aquilo gerava um problema para o pobre, que quando ele recebia aquela moeda, o salário dele era diminuído, mas ele está recebendo a mesma moeda, só que agora essa moeda compra menos, porque não é fácil extrair a prata da terra, muito menos o ouro. Desde do Renascimento, no Renascimento ali, o pessoal fazia com moedas de ouro, raspava moedas de ouro, diminuía o tamanho da moeda de forma que eles pudessem fazer mais moeda. E toda essa questão fez com que o pobre fosse muito prejudicado, né? Em Provérbios 22:7 fala o seguinte, né? Ó, eu peguei aqui a colinha. Ó. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aí traz para a realidade dos bancos aqui hoje, que é o que o Eros estava colocando. Muitas vezes a riqueza, ela acaba se concentrando na mão de poucos, a sua poupancinha está lá, você é obrigado a manter na mão do banco, outro pobre vai lá para tomar, e aí você acaba entrando num processo de servidão ou até de escravidão do sistema financeiro. Para não perder o foco da pergunta, o Bitcoin, ele se diferencia de outras moedas principalmente por ser 100% descentralizado. É a única moeda, o token do Bitcoin que roda em cima do protocolo Bitcoin é a única moeda 100% descentralizada, que não tem ninguém sob o controle. Quem é dono do Bitcoin? Ninguém. A metáfora é a seguinte, quem é dono da internet? Ninguém é dono da internet, correto? A Rússia tem o poder de tirar a internet do ar? Não tem. Os Estados Unidos têm o poder de tirar a internet do ar? Não tem. A China já tentou várias vezes. Inclusive, na China, a internet tem uma série de firewalls. Dentro da China, tem uma série de limitações e até mesmo perseguições, até cadeia e muitas vezes até morte para quem tenta violar a lei, mas com um VPN, uma tecnologia de Virtual Private Network, qualquer um mesmo dentro da China, os estrangeiros acessam a internet da China, porque é impossível bloquear. Porque a China não tem uma estrutura central, a internet não tem uma estrutura central que controle. Da mesma forma, o Bitcoin não tem um banco central que controla o Bitcoin. Carlos, mas se não tem um banco central, como é que as coisas acontecem lá dentro? Qual a regra? Lembra que eu te falei de uma estrutura distribuída chamada de blockchain? Hoje são centenas de milhares de computadores ligados em rede, que tudo o que acontece na rede, cada um desses computadores fica com uma cópia. É como se fosse um grande livro-razão, que tudo o que acontece, cada um tem uma cópia. Então, se você derrubar todos os nodes, todos os nós, ou os computadores, vou usar uma palavra mais fácil de entender, todos os computadores ligados em rede nos Estados Unidos, o Bitcoin continua funcionando. Nós vimos inclusive, eu tive com um deputado no evento, uma demonstração que foi feita de uma transmissão de Bitcoin sem necessidade de internet. Foi feito por rádio, utilizando a Lua para poder rebater. 2 antenas de rádio fizeram uma transação de Bitcoin. Então, é um protocolo que se diferencia. As outras criptomoedas, se pegar a segunda maior criptomoeda que existe depois do Bitcoin, que a gente nem chama de criptomoeda, a gente chama de altcoin. Existe o Bitcoin e tudo que não é o Bitcoin a gente chama de altcoin, que seria um termo em inglês para alternative coins, ou moedas alternativas. A maior altcoin é a Ethereum, que tem um dono, que é um russo chamado Vitalik Buterin, e que ele determina as regras, por mais que haja uma comunidade ali ao redor e que haja também algum tipo de utilidade para aquele token, mas ele não é centralizado. Então, a proposta do projeto do deputado é uma estrutura de Bitcoin, de uma moeda que ela é deflacionária, portanto, ela vai ganhar valor com o tempo e que pode, inclusive, ser uma solução, o deputado pode falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente acabar com a dívida interna e externa do Brasil. O Brasil tem muitas reservas em dólar, só que não faz o menor sentido a gente fazer reserva em dólar enquanto os próprios donos do dólar, que produzem dólar, simplesmente imprimem, como o Sarney fazia aqui nos anos 80 e 90, que quem um pouquinho mais velho lembra, os Estados Unidos estão imprimindo dólar sem lastro. E a gente faz as nossas reservas, 90% das nossas reservas estão em dólar. E os Estados Unidos estão fazendo reserva em Bitcoin. Ou seja, se os Estados Unidos estão fazendo reserva em Bitcoin... Então, peraí, aqui está o X da questão. A sua proposta, o projeto de lei, é isso, é que o Brasil comece a mudar o seu olhar sobre isso, sobre reserva estratégica. Ele adote... Aliás, o nome do projeto é o quê? É algo sobre reserva estratégica? E soberana. E soberana? De Bitcoin no Brasil. Sim. Então, para que o nosso povo possa entender, todo país tem os ativos como reserva soberana, ou seja, o tesouro que cada país, cada nação tem,
que garante a sobrevivência dessa nação e a soberania. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos a reserva do Brasil em dólar, em ouro, em tantas outras moedas, então um percentual. Hoje nós estamos propondo com o nosso projeto que um percentual de toda essa reserva, que é dólar, euro, ouro e tantas outras moedas, um percentual seja Bitcoin. E esse percentual em Bitcoin, que também já é uma tendência mundial a partir do nosso projeto e da Cynthia Lummis, essa reserva, em longo prazo, ela pode garantir a soberania. Por quê? Os demais ativos, eles vão inevitavelmente desvalorizar. O Bitcoin, a garantia dele é que em longo prazo ele não vai desvalorizar e por isso mesmo ele pode garantir o pagamento da dívida interna, ele pode garantir a soberania econômica do país. No projeto também, Ronaldo, é importante dizer que a gente então pede para diversificar os ativos que compõem a reserva do Brasil, como os outros países estão fazendo também. Nós pedimos que haja uma estabilidade, portanto, a longo prazo para essa reserva, por causa justamente do Bitcoin, que é deflacionária. Nós também pedimos que ela sendo regularizada, vamos dizer assim, como uma moeda mesmo no Brasil, cada usuário, então, ele tem a sua autocustódia, ou seja, o Estado permita que o meu Bitcoin, eu tenha autonomia sobre ele. Isso é fundamental, porque nós tendo autocustódia sobre cada Bitcoin, cada cidadão brasileiro tendo autocustódia, nós temos a grande liberdade de poder negociar e, ao mesmo tempo, garantir que não uma outra estrutura vai, vamos dizer, especular em cima do nosso dinheiro. Olha, esse tema ele é tão instigante, fico imaginando como é que foi a abordagem dessa temática com outros parlamentares lá, que também talvez desconhecessem totalmente, mas quando você explica lá, deputado, e aqueles que viram a iniciativa desse projeto, qual é que foi a repercussão lá? Porque eu imagino, para muita gente, ouvindo essa nossa conversa aqui hoje, e eu acho que o programa também está sendo importantíssimo para isso, para levar esse conhecimento a grande parte do nosso Brasil, eu imagino que muita gente quando viu, mas parece coisa de louco, não é? Porque é de tão revolucionário o termo que você usou no começo, né, Carlos? Como é que foi a receptividade lá no Congresso? Primeiro, vou dizer assim, né, quando eu viajei para El Salvador para um congresso de Bitcoin, chegando lá nesse congresso, realmente um mundo assim extraordinário e totalmente novo. E aí a minha esposa, Adriana, perguntou, como é que está sendo aí? Aí eu falei, Adriana, eu vou te resumir. Eu entrei em Confins num avião, achei que eu estava entrando num avião para El Salvador, sem querer, entrei numa espaçonave e pousei aqui em Marte. Estou vendo os marcianos conversar, por enquanto é isso que eu posso falar. Eu vou só para você entender mais ou menos, estou vendo eles conversarem aqui, os marcianos, e estou tentando ver se eu entendo alguma coisa. Então, a gente assusta. Os meus colegas deputados, inclusive nas nossas reuniões de formatação do projeto, onde o Carlos sempre expôs com muita clareza a defesa do projeto, nós tivemos ali o parlamentar, por exemplo, que é presidente da FEComércio, uma pessoa extremamente conhecedora do mercado, ele pessoa culta, e ele chegou ali e nos primeiros 10 minutos, ele parecia assim, não, até um pouco resistente. Depois de 10 minutos, ele falou assim, eu quero ser o relator desse projeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico, porque realmente me convenceram em 10 minutos, realmente é o futuro, é inevitável, e nós temos que realmente cuidar para que não fiquemos para trás. É porque os argumentos são muito sólidos, né? Assim, havia muita crítica, como eu falei, ao Bitcoin, da imprensa, muito lobby, inclusive, do mercado financeiro. Os grandes bancos patrocinavam grandes especialistas para falar contra o Bitcoin. Você vai ver aí Nobel de Economia falando contra o... E isso que você está falando é importantíssimo, porque esse lobby funciona. Isto é, a gente imagina que o sistema bancário não está nada contente com uma coisa como essa, em que ele é excluído. Não está. Então, o que acontece? Só que tem um ditado que todo mundo conhece, que assim, se não pode vencê-lo, junte-se a ele, né? Como o Bitcoin tornou-se algo inevitável, a China baniu o Bitcoin 9 vezes, né? Baniu os mineradores, baniu as grandes empresas, agora viu que não tem mais jeito. O Donald Trump já falou que o Bitcoin era pirâmide. Ora, pirâmide, você tem pirâmide com avestruz,
Você tem pirâmide com boi gordo, avestruz, massa, tudo pirâmide. Você tem pirâmide com cosméticos, você tem pirâmide com poupança com comércio, tem pirâmide com dólar, com real. Da mesma forma que eu falei do exemplo da faca, né, o Bitcoin ele não é uma pirâmide, nunca foi. Só que havia todo um lobby, aí pegava um caso específico de alguém que utilizou o Bitcoin para uma atividade ilícita, da mesma forma como se usa dólar para pagar propina, se usa dólar para tráfico de drogas, se usa droga para terrorismo. São atividades ilícitas, né, no campo da ética, são preocupações que a gente tem que ter. Da mesma forma como se utiliza, também se financiou um trabalho de desacreditação do Bitcoin enquanto alternativa viável. Mas isso é passado. A partir do momento que a maior economia do mundo iniciou, aí entra digamos assim, a teoria dos jogos. Veja bem, no final da Segunda Guerra Mundial, 45, né, a guerra acabou com os Estados Unidos demonstrando ao mundo um potencial bélico gigantesco, que era a bomba atômica, né? Ele mostrou para o mundo, olha, é o seguinte, eu vou destruir essas 2 cidades no Japão, a esse custo não é simplesmente para acabar a guerra, é para mostrar que eu estou tão à frente na tecnologia militar que eu posso ditar como é que vai ser o mundo da agora para frente. E aí o que foi que aconteceu? Foi feito um tratado chamado Tratado de Bretton Woods, em que, a partir de agora, é o seguinte, a moeda de curso no mundo é o dólar, porque eu que tenho o poder bélico, estou falando que é o dólar, e todo mundo que quiser fazer suas transações internacionais façam com dólar, e eu vou garantir um lastro ouro aqui para vocês. Em 1971, a França ameaçou mandar 2 porta-aviões para os Estados Unidos para buscar o seu ouro. Falou assim, estou devolvendo os dólares, eu quero o meu ouro. Porque todo mundo percebia que os Estados Unidos estavam imprimindo mais dólar do que ele tinha lá em ouros. O que aconteceu? Nixon rompeu o Tratado de Bretton Woods, foi até a Arábia Saudita, fez uma parceria com os maiores produtores de petróleo à época. Naquela época, 80% de todo o petróleo do mundo era produzido lá. E disse o seguinte, agora o nosso dólar, nosso lastro é em petróleo, é petrodólar. Então, todo mundo que precisar de petróleo no mundo vai ter que utilizar o dólar para garantir a hegemonia do dólar como moeda de curso forçado e obrigar que todas as nações, inclusive o Brasil, tenha que usar dólar. Por exemplo, a gente vende milho, vende feijão, o agricultor rural aqui, né, o nosso produtor rural, que exporta milho, feijão, soja, qualquer coisa. Ele para exportar soja, ele é obrigado a receber em dólar. E quando ele vai transformar o dólar em real, ele perde. O chinês que está importando nosso minério de ferro, as nossas commodities, inclusive da nossa agricultura, ele é obrigado a comprar em dólar. E quando ele vai comprar, ele gasta. Então, os Estados Unidos nesse jogo sempre ganham. E aí, agora os Estados Unidos viu que não tem mais jeito de vencer. O que foi feito? Vamos agora trocar o nosso lastro. Então, o Bitcoin será, sem sombra de dúvidas, e quem está vendo agora, se antecipe, porque, veja bem, existem apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin no mundo. Não tem um Bitcoin nem para cada milionário nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais de 40 milhões de pessoas com mais de $1 milhão de patrimônio líquido. Não estou falando da casa que mora. Estou falando de dinheiro depositado em banco. Não tem nem um Bitcoin para cada milionário. Então, significa o seguinte, que ele já está variando entre 80 e 100 mil dólares por unidade. Um Bitcoin está entre mais ou menos $500 mil a R$600 mil por unidade hoje. Aonde vai o preço? Ninguém sabe, mas quando isso ganhar uma adoção em massa e os governos buscarem cada vez mais, como os Estados Unidos fez, teoria dos jogos, os outros países vão ter que fazer também. Então, o céu é o limite. Eu só vou aumentar agora as perguntas não respondidas. Tá bom. Tá bom, porque nós ainda não respondemos muitas. Como é que eu compro um Bitcoin? Estou vendo que está quase impossível já. Como é que favorece o pobre, não é? Por que ele é finito? Eu quero entender por que dessa limitação. Bom, intervalo é bem rápido, a gente volta já para o terceiro bloco e, à luz da doutrina social da igreja, como é que a gente olha para uma moeda como essa ou para esse novo dinheiro chamado de ouro digital? Já, já. Bem-vindo à TV Canção Nova, estamos na sequência do Além da Notícia, com novidade, né? Tá vendo? Novo cenário, convidados especiais aqui estreando este nosso programa. Tá aqui, Eros Biodini, Carlos Jacobino. Olha, muito obrigado a você que nos acompanha em tantas partes. O tema de hoje é um tema muito instigante. A gente está falando aqui no nosso Além da Notícia sobre Bitcoin, liberdade financeira, justiça social e a doutrina social da igreja, que já já vamos dar destaque a ela. Eu estou aqui com
perguntas ainda não respondidas nos últimos blocos, de tão boa que está a conversa. A gente vai enveredando por um lado e quer continuar ali especulando mais aquele lado, e aí depois, quando a gente volta novamente, a gente já volta para um outro rumo interessante também. E quantas perguntas que vão surgindo em meio a isso. Bitcoin, diferença, bitcoins, moedas digitais, também quero ouvir nesse bloco agora. Mas eu fiquei curioso. Enquanto vocês falavam no último bloco, eu fiquei com vontade de pegar o meu celular. Como é que compra um Bitcoin? Ô, Eros, é possível comprar um Bitcoin e como? Sim, interessante isso. A gente tem essa intenção, né, de falar, como que eu compro um Bitcoin? Na verdade, hoje é muito difícil uma pessoa comprar um Bitcoin, já que ele custa R$500 mil. Só. Em média, um Bitcoin. Então, nós temos como se fossem os centavos de Bitcoin, na verdade, que são chamados Satoshi, como disse o Carlos Jacobino. Então, você vai no Exchange, que é uma corretora, também que você baixa no seu aplicativo. Você pode comprar no aplicativo? Pelo aplicativo. Você baixa no seu próprio celular ou no computador. Você vai, acessa essa Exchange e você, então, compra ali o quanto você quiser. Eu quero comprar, vamos dizer, R$100. Então, até 8 dígitos, 0,0000001 Bitcoin. Eu posso chegar, então, e dizer, eu tenho R$200, eu quero isso aqui de Bitcoin. Eu quero isso aqui em Bitcoin. Em Bitcoin. Em Bitcoin. É claro, se uma pessoa, um grupo tiver os $100 mil, que ele pode comprar um Bitcoin, mas não é hoje o raciocínio. Quando fala eu quero ter Bitcoin, na verdade, todos nós teremos assim uma fração do Bitcoin. Você deu exemplos agora há pouco também no começo do programa de comércio que já funciona recebendo em Bitcoin, não é? Isto é, daqui a pouco eu vou poder comprar passagem aérea em Bitcoin, ou já é possível, Carlos, também comprar passagem aérea em Bitcoin? Qualquer tipo de negócio poderá utilizar o Bitcoin como moeda? Sim. Uma coisa muito importante que você está falando, e nas nossas discussões, o que a gente tem percebido, que a coisa está acelerada demais. Os próprios bancos, hoje, o Carlos começou a entrar nesse tema, os próprios bancos hoje já estão incluindo o Bitcoin também em suas transações. E a tendência vai ser essa. É aquilo, você precisa, se você não consegue vencer, você tem que aderir. Então, hoje, já tem comércios que aceitam pagamento em Bitcoin. O projeto propõe que o Brasil também tenha essa custódia do Bitcoin. Então, aquilo que for apreendido ilícito de Bitcoin não seja vendido, mas fique no Tesouro. Que possa também, futuramente, eu quiser pagar parte do meu IPTU, do meu IPVA, do meu imposto ou taxas em Bitcoin. Isso vai acrescendo também no caixa, vamos dizer assim, do Tesouro. Já tem cidades, como eu mencionei, Rolante, onde nós vamos estar nesses próximos dias, onde me parece que 30% ou 40% de todo o comércio já é hoje feito em Bitcoin. Uma experiência fantástica. Você chega numa lanchonete, você pede ali o seu lanche... Deu R$20. Sim. Deu R$20, você pergunta, você pode receber em Bitcoin? Sim. Posso. Então, ele tem uma carteira ali de Bitcoin, ele abre um QR Code, os R$20 automaticamente são convertidos em Satoshi, e você paga com o seu Bitcoin o que é equivalente o que a conta... Deixa eu fazer uma outra pergunta. Se toda moeda é inflacionária e o Bitcoin não é, isso quer dizer que a gente pode levar vantagem também em pagar menos impostos com isso? O Bitcoin evita que se pague mais imposto. É isso, Carlos? A compreensão é por aí ou não? Então, a questão do imposto não tem a ver com a moeda em si. Tem a ver com a transação. Com o ganho de capital que você teve na transação. Então, por exemplo, se eu comprei R$1.000 de Bitcoin e eu esperei 2 anos e hoje eu tenho R$5.000, eu tive R$4.000 de lucro. Se eu vendi o Bitcoin, eu saí do real, me tornei Bitcoin, eu vendi o Bitcoin, eu voltei para o real com R$4.000, este lucro, ele gera um ganho de capital. Isso serve para qualquer moeda, serve para o dólar, serve para o Bitcoin. Essa não é a questão. A proteção do mais pobre, ela está no fato de que você não perde o poder de compra pela política de emissão de dinheiro do governo. Se eu perguntar para qualquer brasileiro, no senso comum, o que é inflação, 99% dos brasileiros vai responder o seguinte: inflação é quando os preços começam a aumentar. Mas digamos assim, esse é o discurso que o político faz. Por quê? Porque quando eu digo que inflação é aumento de preço, eu estou botando a culpa em quem?
no homem da padaria, no cara do mercado, no empresário, no cara do posto de gasolina. Mas quando eu digo que inflação, na verdade, é a expansão de base monetária, eu estou botando a culpa em quem? No governo, né, no Banco Central. Quem controla a quantidade de moeda de circulação e, portanto, o valor dessa moeda é o Banco Central. Né, é o Banco Central. Então, a grande proteção do pobre está nisso. A questão tributária em si, ela não impacta tanto. Deixa eu alargar minha pergunta, então. Eu sou um consumidor. Eu quero comprar um carro daqui a tanto tempo. Eu vou começar a comprar Bitcoin. Porque daqui a pouco aquela montadora ela estará recebendo em Bitcoin. Eu hoje guardar 100 mil reais num banco, ele vai desvalorizar. Vai desvalorizar, porque quando a gente olha o M2, que é o índice, quem tiver curiosidade pode colocar no Google, você coloca assim, TradingView, BR M2, né? BR é de Brasil, M2, todos os bancos centrais do mundo são obrigados a se conectar pelo Sistema Internacional de SWIFT e disponibilizar quanto da sua própria moeda tem circulação. Isso é uma regra internacional e interbancária, né? Se você for analisar a quantidade de dinheiro que tem disponível, ela é um negócio absurdo como o governo aumenta. A grande questão é o seguinte: se você deixa 100 mil reais na sua poupança, ele não vai acompanhar a emissão de moeda, que no Brasil está a mais ou menos 25%, 30% ao ano. Pasme, apenas nos últimos 4 anos foi impresso 50% de todos os reais que tem em circulação. Na pandemia, para suportar todo aquele aporte que foi feito nos programas sociais de ajuda, aquelas bolsas, foi necessário resolver o problema criando dinheiro a partir do zero. Por isso que os preços dispararam tanto, por isso que o café chegou ao preço que chegou, o arroz chegou ao preço que chegou. Você vai colocar o Bitcoin, os 100 mil reais em Bitcoin, não é porque você vai esperar que a montadora aceite o Bitcoin, não é isso. Porque tem um princípio econômico básico que diz que a moeda ruim, ela expulsa a moeda boa do mercado, das transações. Por quê? Porque todo mundo quer gastar primeiro a moeda que vai perder valor. O que acontece? Se você botar 100 mil reais, provavelmente você não vai utilizar esse dinheiro para comprar o carro, o Bitcoin. O Bitcoin ele pode ser utilizado como uma moeda de curso? Pode, mas na minha leitura é um equívoco, porque você vai estar se desfazendo de um ativo que sempre valoriza para adquirir um ativo que perde valor. Então, o que você vai utilizar para comprar o carro? Talvez uma parte do lucro que você auferiu naquele determinado período, você pode utilizar, ou mesmo o dinheiro que você tem para giro em real. Então, não faz sentido guardar o Bitcoin para gastar o Bitcoin, porque obrigatoriamente você vai trocar o Bitcoin por um outro ativo que vai perder valor. Então, uma coisa interessante é que a curiosidade e o desejo de se implementar ou de se adentrar nesse mundo Bitcoin faz com que também cada um queira ter a experiência de pagar em Bitcoin. Uhum. Então, isso aí torna também essa moeda de curso uma realidade. Então, assim, eu vou a Rolante, então eu quero ver se eu tenho lá 100 reais em Bitcoin, e esses 100 reais eu vou comprar ali um sanduíche, vou pagar uma pizza, eu vou querer pagar em Bitcoin. Por um lado, nós temos esse raciocínio do Carlos, que é guardar o Bitcoin, uma parte da nossa... Vamos dizer que uma pessoa receba aí um salário mínimo. Vamos dizer que ela pega aí 100 reais e compre o seu Bitcoin, em Bitcoin. Ela fica lá guardando, porque, teoricamente, ou a expectativa é de que este ativo vai valorizar... Mais do que qualquer outra moeda. Mais do que a outra parte que ela tiver guardar no banco, com real, ou se ela comprar um dólar, ou se ela fizer alguma outra coisa, ou comprar um carro. Então, essa partezinha que cada pessoa pode guardar em Bitcoin, isso aí é uma coisa que ela precisa, se ela puder, ela preserva. Só que, passado o tempo, teve um ganho muito grande, o Carlos disse, muitas pessoas vão usar aquele lucro que ela teve do Bitcoin para aí sim colocar na circulação, no seu dia a dia, para fazer as suas compras, talvez usando o Bitcoin, mas preservando, assim como nós estamos propondo no Brasil, também individualmente a reserva. O direito de autocustódia. O direito de autocustódia, para que você tenha aquela garantia de, futuramente, quando tudo estiver realmente desvalorizando, você ter um ativo, você ter ali, vamos dizer, entre aspas, uma poupança sua do Bitcoin. Que não pode ser confiscada. Que não pode ser confiscada. Num plano econômico, por exemplo, como já foi a poupança no Brasil. Sim. E não vai desvalorizar. Então...
em complemento aqui, né? Então, o Eros ele foi preciso, né? O Bitcoin hoje, ele eu vou usar um termo que talvez seja mal interpretado, se tiver algum bispo olhando aqui, dá um descontinho, né? Algo doutrinável e até, digamos assim, de se evangelizar. A turma fala, a turma Usa que o trabalha... termo. A turma usa o termo evangelizar mesmo como uma boa nova, não a boa nova de Jesus Cristo, mas a boa nova de uma tecnologia que é libertária, né? Então, esse trabalho de evangelização que quem tem Bitcoin faz, por exemplo, eu estive agora em Belo Horizonte dando um seminário para empresários lá, e no final eu falei, quem tem Bitcoin aqui? Um ou dois. Eu falei assim, todo mundo baixa a carteira que eu vou mandar aí um pouquinho para cada um aqui. Aí o pessoal, 68 pessoas. A gente fez aquilo, eu falei, olha, quando você for em algum lugar, ensine alguém também. Acaba tendo todo esse trabalho, por quê? Porque quem tem Bitcoin num volume razoável, o que você quer? Que mais pessoas conheçam, utilizem, porque quanto mais gente conhecendo, utilizando e comprando, mais o preço vai subir e eu vou ter um ganho. Então, é algo muito mais, digamos assim, ativista, do que do ponto de vista de lógica de mercado. Quando o Bitcoin for compreendido na sua essência, ele vai parar de circular como moeda de curso, porque as pessoas vão preferir utilizar reais sintéticos colateralizados em Bitcoin, dólares sintéticos colateralizados em Bitcoin. Isso é um pouco técnico que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é que eles vão preferir utilizar a moeda ruim e guardar a moeda boa, de se desfazer da moeda ruim. Já deixo uma pergunta. O Bitcoin pode melhorar o sistema financeiro, as outras moedas? Antes dessa pergunta, primeiro, eu preciso fazer aquela outra. Pronto. Por que ele é finito? Você falou que ele vai acabar. Por que ele é finito? Então, essa é uma das maiores virtudes do Bitcoin. Quando a gente fala que ele é finito, não quer dizer que em um determinado momento ele vai deixar de funcionar, que a rede não vai funcionar mais. Quer dizer o seguinte, o Bitcoin, como existe, como você pode adquirir um Bitcoin hoje? De duas formas. Ou você compra de alguém que já tem, numa transação, como o rapaz do vídeo lá falou no início, né, peer-to-peer, par a par, né, ou de pessoa para pessoa, ou de empresa para empresa, eu posso simplesmente fazer um Pix para a conta do Eros, o Eros me manda um Bitcoin para mim, um wallet. Eu comprei dele, negociei numa transação direta. Né? Eu posso comprar em exchange, eu posso comprar numa outra plataforma que chama OTC, que é over the chain, que é por fora, acima das exchanges. Tem várias formas de a gente comprar Bitcoin. Mas uma outra forma que a gente tem de adquirir Bitcoin é o processo de mineração. Esse é o ponto aqui. É um processo de mineração, que consiste em quê? É engraçado, né? Mas quando a gente vai entender as entranhas do Bitcoin, por que ele é tão seguro, Bitcoin é a tecnologia mais segura já inventada pela humanidade. Sem sombra de dúvidas. Né? Ele está no ar 99,9999669,65, 69 depois da vírgula %, desde que foi criado. O Bitcoin nunca teve uma transação que não foi completada. Não existe precedente na história da humanidade de um sistema computacional mais seguro. Até o sistema de tráfego aéreo, que a gente voa confiando que aquilo funciona, porque se não funcionar o avião pode cair, menos seguro. Você põe a vida ali, né? No Bitcoin você põe só dinheiro. Exato. Lá você põe a vida, no Bitcoin você põe só dinheiro, lá é menos seguro, dá mais pane e falha no sistema do que no protocolo do Bitcoin. Então, essa mineração, ela faz com que você possa, por meio de um processo que a gente chama de Proof of Work, ou prova de trabalho, que consiste em quê? Em grandes volumes de energia e processamento, são grandes computadores ligados em rede, fazendo cálculos matemáticos. Vários cálculos matemáticos para descobrir, é um pouco técnico o assunto, mas não tem jeito de explicar sem passar por aí. Vários computadores fazendo um monte de conta para descobrir o seguinte, opa, eu achei uma chave que abre essa fechadura. Toda vez que alguém quebra aquele código, um computador quebra aquele código, ele descobre um novo computador, um novo Bitcoin. Isso funciona da mesma forma como quem quer minerar ouro tem que cavucar a terra, procurar minerar, passar na esteira até achar uma pedrinha de ouro e no final de um determinado período ele conseguiu lá 1 quilo de ouro. Né? O Bitcoin ele foi projetado para ter apenas 21 milhões de unidades de Bitcoins, dentro de um cálculo que ele leva em consideração fatoração de números primos gigantes. Não vou entrar na explicação de como isso funciona aqui para vocês, né? É o meu lado cientista da computação aqui. Mas ele precisa ser finito
para garantir a sua característica de ser deflacionário. De todos os bitcoins possíveis, que vão surgir até 2141, quando será minerada a última partícula, quando ela será descoberta, que é o Satoshi, a última partícula do Bitcoin, que vai ser 1 centavo, ninguém sabe quanto vai valer, de todos os bitcoins possíveis de serem minerados, mais de 90% já foi descoberto. Uma parte está perdida, porque algumas pessoas perderam as suas chaves, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que falar para os nossos espectadores aqui, que quando você faz autocustódia, o risco é totalmente seu. Quando você perde a sua senha do banco, você volta lá você vai lá no gerente, ele faz uma senha nova, mas se você perder suas senhas do Bitcoin, você perdeu seu ativo. Mais ou menos 10% de todos os Bitcoins descobertos estão perdidos. E o que acontecerá com esses perdidos? Ficarão inalcançáveis, e isso só contribui para o aumento cada vez mais do Bitcoin, porque torna ele mais escasso. O Bitcoin, o que faz o preço subir é a escassez. Né? Então, ele é finito... É uma lógica de mercado. É uma lógica de mercado. Ele é finito na quantidade de bitcoins. Porém, o preço dele vai subir e cada vez mais vai ser inacessível um bitcoin, mas a quantidade de satoshis que existe é muito grande. São 4 trilhões de satoshis. Quando eu pego 8 casas decimais depois da vírgula, eu posso ter 0,00001. Recentemente, o peso argentino chegou a 1 satoshi, que estava tão desvalorizada a moeda argentina que ela chegou a 0,0000080 Bitcoin. Falando de tudo isso, desse universo, desse montante de valores, essas coisas todas, aí surge a pergunta que vai ficar para o próximo bloco, e o outro bloco será dedicado justamente a isso. Como a doutrina social da igreja olha para o Bitcoin, de que forma o Bitcoin favorece o pobre, não é? De que forma o Bitcoin promove justiça social? Pronto. É possível responder a tudo isso, né? Sim. Intervalo, voltamos já já. Voltamos já para o final do nosso programa, esse último bloco. Nos 3 primeiros blocos a gente entendeu o que são moedas digitais, o que é, de modo muito particular, o Bitcoin, e agora detalhes técnicos, valorização, dúvidas sobre questões diversas. Falamos já também sobre o projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, de autoria do deputado Eros Biondini. E agora a gente quer entrar também numa outra questão a respeito do Bitcoin, depois de tantos esclarecimentos importantes. Como o Bitcoin pode promover justiça social? Aos olhos da doutrina social da Igreja, como é entendida esta moeda digital, chamado de ouro digital, que está aí agora e que, como o Carlos disse no primeiro bloco, é uma revolução inevitável que o mundo passará com ela, não é? Deixo vocês livres também para falarmos sobre isso agora. Doutrina social da igreja, como é que ela olha, Carlos, para essa questão do Bitcoin particularmente? Então, quando a gente analisa de forma mais aprofundada o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre sistema financeiro, sobre justiça social, sobre justiça econômica, tem vários números que ele destaca ali alguns princípios, né? Como o princípio da subsidiariedade, que tem a ver, por exemplo, com você não deixar ou não viciar, né, o cidadão numa política assistencialista, que ele dependa sempre de subsídios, né? Por isso o princípio da subsidiariedade, né? Então, como é que eu consigo ajudar por meio de um programa social o cidadão, mas não viciá-lo? Recentemente eu recebi um meme de internet de um cara que falou assim, não, para que eu vou trabalhar? Eu tenho o Vale Gás, eu tenho aqui o Bolsa Família, eu tenho aqui Aí ele foi dando exemplo da quantidade de benefícios que ele tem. Ele fez conta. Eu vou trabalhar para ganhar um salário mínimo e ainda ter que recolher para o INSS, para isso, aquilo, outro. A igreja, ela defende o social, mas ela defende que a gente não traga, por exemplo, o cidadão para uma necessidade de subsídio o tempo inteiro. O Bitcoin é uma ferramenta de inclusão. Né? O Bitcoin ele permite que a gente dê acesso ao pobre a retornos financeiros que geralmente só os ricos podiam ter. O deputado Eros pode explicar um pouquinho mais isso para a gente. O Bitcoin, ele justamente por essas características de ser descentralizado e não ter uma barreira de entrada, um pobre sem documento, por exemplo, não consegue abrir uma conta no banco digital. Mas com o Bitcoin basta que ele tenha um celular, não é isso, deputado? Verdade. Hoje nós temos
3 bilhões de pessoas, vamos arredondando, no mundo, que não têm acesso a uma conta bancária, Ronaldo. A doutrina social da igreja nos leva a ter a opção preferencial pelo pobre. Isto é quase metade da população mundial. Não tem acesso a uma conta de banco, mas quase toda essa população tem acesso hoje a um aparelho celular, que pode ser dos mais antigos, inclusive, e com isso ela pode, então, através da tecnologia Bitcoin, ela pode ser incluída, ela pode, então, ter uma fonte de renda e de investimento que valoriza, inclusive, mais do que um rico vai ter nas suas especulações ou nos seus investimentos na forma convencional de aplicação. Então, nós estamos dando a esses bilhões de seres humanos uma condição deles terem aí o seu Satoshi, e eles que não têm condição de abrir uma conta, né, no banco, não tem nem acesso para conseguir chegar até uma agência bancária, e as suas comprovações de renda impedem, inclusive, que ele seja aceito em uma agência bancária ou numa estrutura bancária. No Bitcoin, ele já está aceito. Então, ele tem condição de ter esse acesso, de fazer suas transações, de ter também sua forma de comunicar, com toda a possibilidade que o Bitcoin com B maiúsculo propõe, que é um ecossistema onde a pessoa não só pode transacionar o seu dinheiro, mas as informações também passam por ali. E imagina o grau de inclusão que isso proporciona. E o que a nossa doutrina social cristã, nossa doutrina social da igreja espera e propõe? Que a gente inclua os mais pobres. O Bitcoin, com certeza, ele na ponta é um grande instrumento social, porque ele vai incluir os mais pobres com uma moeda que não vai desvalorizar na mão dele, e então ele vai ter a grande oportunidade que não teria com uma transação bancária. Sem quaisquer spreads, né? Aquelas coisas, spreads bancários. Sem taxas, exato. Sem taxas. Tem outros aspectos também aqui, no Catecismo da Igreja Católica, no 2407, né, que diz da doutrina da justiça e da caridade. A Igreja ensina a necessidade de práticas econômicas justas, né? O Bitcoin permite transações transparentes e menos suscetíveis à corrupção. Tem aqui um aspecto, né? Todo mundo fala do Bitcoin, todas as transações que acontecem no Bitcoin, elas são disponíveis para qualquer um que quiser auditar. Claro, de forma anonimizada, você não sabe quem é a pessoa, mas todas as transações elas ficam disponíveis na blockchain, elas são facilmente auditáveis, né? Isso traz uma série de vantagens. Por exemplo, a gente conhece muitas histórias de pobres que ocupavam, famílias que ocupavam terras há gerações. Aí, de repente, chega um fazendeiro e diz assim, olha, vocês estão ocupando uma fazenda minha aqui, com uma escritura que foi feita no cartório lá, duvidosa, vai na justiça e manda aquela família, acaba perdendo aquela... Quantas histórias como essa de pessoas? Com o Bitcoin, não tem como ninguém dizer bem assim, não, o Bitcoin que você está aí é meu. Por quê? Porque, veja bem, cada um tem a sua chave privada. A única forma de ter acesso a esse Bitcoin são com as suas chaves privadas. Então, ele garante ao pobre o direito de propriedade. O direito de propriedade é uma coisa que está previsto na Constituição brasileira. Eu posso, por exemplo, montar um pool de liquidez. Tem várias formas de você fazer renda e que o pobre jamais teria acesso, né? Hoje, as pessoas, de forma totalmente democrática, que fazem parte do ecossistema do Bitcoin, eles têm acesso a produtos financeiros melhores e com retorno melhor do que qualquer bilionário do sistema bancário tradicional. Porque, conforme a gente sabe, né, a sorte sempre dá para a banca, no mercado bancário, né? Vou pedir comentários de vocês agora breves, por causa do nosso tempo, que é bem rápido agora. Comentários sobre esses títulos que eu trouxe aqui no início do programa. Uma síntese breve, Carlos. Benefícios sociais que você enxerga no Bitcoin. Eu acho que o principal benefício social é proteger o pobre da inflação, porque a coisa que mais judia, né, que mais bate no pobre hoje em dia é ele não ter acesso a suas necessidades básicas, como alimentação, vestuário. Então, quando a gente encontra no Bitcoin um mecanismo de driblar esse desgaste e essa manipulação que, infelizmente, o Estado precisa fazer para se financiar, a gente dá ao pobre um mecanismo de justiça social. Note, quando eu falei lá no início da minha fala sobre
sobre a emissão de títulos, você concorda comigo que a única forma do governo continuar se financiando é se ele desvalorizar eternamente a moeda dele, porque ele precisa fazer isso para quando o título vencer, a moeda valer tão pouco que ele tira um pouquinho da arrecadação que já cresceu em função da quantidade de novas moedas em circulação e ele paga essa, ele emite outro título. Então, é uma forma injusta que prejudica, a inflação prejudica demais, impacta quando eu impacto o bolso do pobre e a inflação é a ferramenta mais prejudicial para impactar o pobre. Quando eu toco nesse ponto, eu estou garantindo ele acesso à alimentação de qualidade, acesso a vestiário e, em última instância, acesso à dignidade. E eu acho que a sua resposta já serve para essa outra manchete. Bitcoin permite criação de sistema privado de justiça. Poderia ser. Então, essa daí é um pouco mais polêmica, né? Porque quando se fala em privado de justiça, na verdade se fala de plataformas em que você não precisa se utilizar do judiciário tradicional. Tecnicamente, para explicar... Eu diria, não seria justiça social, nesse caso? Então, justiça social se encaixa na fala que você colocou, mas eu acredito que essa manchete ela está falando também, porque inclusive foi tema de debate no último evento que eu participei com o Eros, das plataformas de justiça, de mediação de conflitos, se utilizando do protocolo do Bitcoin, por meio de estruturas descentralizadas, de contratos inteligentes, em que eu não preciso ter um magistrado no meio do caminho, que por muitas vezes toma decisões ideológicas, e eu não vou entrar em aspectos políticos, você sabe do que eu estou falando. Tem situações N que juízes tomam decisões que são questionadas por um lado ou pelo outro, e isso dá para resolver eletronicamente por meio do protocolo, mas eu precisaria de um pouco de tempo para explicar e nós não temos, estamos no final aqui. Vamos lá, eu tenho 2 assuntos que eu quero abordar com os senhores aqui agora, e o primeiro deles eu quero chamar o João Leão, que é também um palestrante especialista em segurança da informação. Ele já fez parte do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro e ele fala sobre regulação do Bitcoin e o que é o Drex. Vamos ouvi-lo. Uma regulação é extremamente complexa de se fazer. Hoje a gente tem, no Brasil, algo que eu acho que seria o mais próximo do que você me perguntou, que é a criação do Drex, que é o real digital. Ele, sim, é emitido e lastreado pelo Banco Central. É uma moeda digital que tem uma paridade de 1 para 1, né? Ou seja, um Drex equivale a R$1 sempre, não existe flutuação nesse tipo de preço, e ela, sim, é regulada pelo Banco Central, tanto que eu posso fazer essas transações com o Drex, né? Assim que ele for emitido, né? Ele está em processo agora de homologação, né? Das suas capacidades tecnológicas, né? Junto ao Banco Central, mas eu vou precisar de uma instituição financeira para criar uma carteira que possa utilizar o Drex. Então, nesse momento que a gente tem para regulação, se é isso que a gente pode, se é que a gente possa chamar dessa forma, é a criação de moedas digitais criadas pelos próprios governos, né? Não poderia deixar de trazer nesse programa de hoje essa abordagem também que a gente agora acaba de fazer, e vou pedir a opinião de vocês dois exatamente sobre isso. Regulação, é disso que trataria o seu projeto, e o que é o Drex também, que está todo mundo começando a falar aqui no Brasil sobre o Drex. Primeiro dizer que o meu projeto ele trata especificamente da reserva estratégica soberana de Bitcoin e tem desdobramentos dentro do seu texto e vamos aprimorar durante a tramitação. Mas existem outros projetos que falam sobre regulação, outros projetos que falam sobre outras moedas, outras criptomoedas, sobre o próprio Drex, que nós temos um receio em relação a essa proposta do Banco Central ao Drex, que seria de uma ingerência do governo em cima do usuário. E isso aí nós estamos temendo que, vindo acabar a tendência de terminar com o dinheiro em espécie, o governo então tenha uma ingerência e nos controle para saber o que podemos gastar, onde podemos gastar. E isso é um grande temor que não só a comunidade Bitcoin em si tem, mas o cidadão comum hoje tem. Por isso, precisa se amadurecer muito essa discussão sobre o Drex, na minha visão. Nós temos o Bitcoin e a proposta da autocustódia é que justamente nos dá a liberdade de que ninguém possa interferir na nossa forma de aplicar, de usar, né? Então, tem projetos que vão tratar o amadurecimento da regulação. O nosso projeto propõe que o Estado ele reconheça o Bitcoin ao colocá-lo como parte
um ativo da sua reserva, então ele reconheça o Bitcoin, legitime o Bitcoin, considere o cidadão como legítimo usuário e que tenha sua autocustódia, e assim nós temos liberdade, né, dar liberdade àquele que possui o Bitcoin de poder ter a sua vida da forma que ele quiser, sem o risco de ter bloqueio, sem o risco de ter controle por parte do Estado. Então, logicamente, como o Carlos falou, o ganho de capital e tudo isso aí previsto na lei, e o Bitcoin se adequa também a isso. Essa pauta que une os católicos e os cristãos é uma pauta de valores, é uma pauta de não deixar que o Estado tenha intervenção dentro da sua casa, na educação dos seus filhos, em onde, como e quando você gasta o seu dinheiro, como o deputado colocou. O Drex, na verdade, é uma CBDC. Né? O que é uma CBDC? É uma sigla em inglês para Central Bank Digital Currency, ou seja, uma moeda digital de um banco central. Mas, de maneira geral, o nosso real hoje já é digital, que a maior parte das pessoas não anda mais com dinheiro fixo, físico, já faz Pix, né? Ali de uma conta para outra, né? Tem uma série de malefícios e, inclusive, o próprio Donald Trump, ele colocou a impossibilidade da criação da CBDC nos Estados Unidos. Olha como nós estamos, digamos assim, olhando para uma coisa que no próprio governo americano já ficou para trás. O governo americano foi o primeiro a encampar a ideia de criar uma CBDC no governo Biden. Por quê? Porque é uma pauta de esquerda, uma pauta de controle social. A pauta de você gasta o seu dinheiro, como na China, crédito social. Você tem dinheiro, mas se não tiver crédito social, você não pode viajar. São coisas que... E essa liberdade o Bitcoin te dá. Então, o Bitcoin ele se conecta com o pensamento cristão em várias formas. Na doutrina social da igreja, mas também na doutrina de liberdade, numa doutrina de não permitir uma intervenção estatal na sua fé, controle. Nenhum tipo de controle na sua fé, na sua família, ou o que você faz com aquilo que Deus lhe deu. Eu quero agradecer a vocês. Eu não imaginei que o assunto fosse tão agradável, tão interessante, não é? E foi. E também pela excelência de vocês. Obrigado, deputado Eros Biondini. Eu que agradeço, e a oportunidade, né, de nós não só esclarecermos um pouco mais sobre esse mundo Bitcoin, mas ao mesmo tempo dizer que o Brasil saiu na frente, na vanguarda dessa proposição, sendo aquele que, depois volto a dizer, da senadora Cynthia Lummis dos Estados Unidos, fomos os primeiros a propor isso, praticamente no mundo. E hoje isso já pipocou em tantos outros países que enxergam esse projeto como uma tendência irreversível. Então, eu como autor do projeto, eu não só incentivo as pessoas a conhecerem mais o mundo Bitcoin, mas eu espero que os políticos, eu espero que o Congresso Nacional e o governo, eles não percam o time. E aí nós temos menos oportunidade de termos a nossa reserva em Bitcoin. Mas foi um grande prazer a oportunidade de falarmos aqui sobre o projeto da reserva de Bitcoin. Carlos Jacobino, obrigado pela dedicação, pela excelência também e os esclarecimentos todos. Eu aproveitar esse finalzinho só para falar da importância geopolítica de você ter uma reserva, né? Muitos grandes políticos já defenderam de termos uma bomba atômica, não é para atirar em ninguém, mas para você poder sentar na mesa da OTAN de igual para igual e negociar condições. O Bitcoin, uma reserva de Bitcoin, você tem uma quantidade de Bitcoins, te coloca na mesa de negociação com os grandes países. É um movimento estratégico geopolítico importantíssimo. Então, gostaria de pedir o apoio de todos que estão assistindo aqui, ao deputado Eros aqui, encampar em conjunto esse projeto, pressionar os seus parlamentares para votar a favor, porque pode ser um grande diferencial para o Brasil. Se hoje a gente convertesse metade das nossas reservas em dólar, por exemplo, que está na faixa de 330 bilhões de dólares, 150, 160 bilhões de dólares, transformasse isso em Bitcoin, a gente poderia garantir um futuro muito bom, promissor e com muita riqueza para as próximas gerações e colocaria o Brasil no mapa das discussões econômicas no mundo. Obrigado, muito obrigado. Este foi o nosso Além da Notícia da noite de hoje. Quero agradecer a você também que esteve conosco até agora e tenho certeza, foi uma grande novidade conhecer esse assunto, essa temática, não é? Fique com Deus, até a próxima semana, num outro Além da Notícia aqui, se Deus quiser. Grande abraço.